Povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Você é muito bem-vindo aqui mais uma vez. E eu quero convidar desde já a pessoa do Espírito para me conduzir aqui, para que me seja dada a palavra revelada ao abrir da minha boca. E eu quero ser grato ao Pai por essa atmosfera, por essa conexão, por estar tangível para mim aqui agora, me dar segurança para poder falar o que nós vamos tratar aqui. E se Ele me permitir, o objetivo desse áudio até então era falar sobre alguns códigos da oração em línguas, e entender um pouco mais desse universo complexo dos dons espirituais que nos foram concedidos e os propósitos dele, e enxergar isso de um ângulo contextualizado nas revelações dos dias de hoje. O propósito para esse tempo obscuro, esse tempo escuro, esse tempo onde as coisas estão sendo cada vez mais feitas às escondidas, onde os espíritos da maldade têm se escondido por detrás da cultura, por detrás de festas, por detrás das mídias, por detrás do entretenimento, com uma sedução para que os homens de revelação permaneçam inertes e não enxerguem o espírito do anticristo chegando de sorrateiro, chegando de fininho até esses dias, construindo um império dentro da própria suposta ou estrutura que é chamada de igreja, ou das famílias, ou das nossas próprias vidas. Você precisa entender certas coisas em Deus, que a sua rotina, quando você não vai bem, quando você vive um dia sem se desenvolver em Deus, você foi vencido pelos espíritos da maldade. Não, mas eu não tive guerra nenhuma espiritual. Os demônios não querem guerrear com você. Os demônios não querem que você saiba que vocês têm uma luta contra eles. Os espíritos da maldade, a guerra deles é fazer com que você permaneça inerte. Você sabe que o que você tem que fazer, você sabe que você precisa se levantar e simplesmente você não consegue. Simplesmente cada dia vai te sucumbindo, um abismo vai gerando outro abismo, uma responsabilidade vai gerando outras responsabilidades. Quando você pensa que não, você está desativado espiritualmente e você está deixando a vida te levar. Então eu creio que esses são os dias de homens ativos em Deus se levantarem com uma proposta de oração, com uma proposta de sensibilidade, de relacionamento, ajustando o seu sistema ao estado original, de que eles estão colocando o seu espírito para funcionar, para captar o que se passa no mundo espiritual. Captar inclusive o que se passa agora mesmo. Por exemplo, que agora eu posso perceber onde estão os espíritos da maldade. Eu estou aqui no quarto do meu filho, minha esposa está lá em cima no nosso quarto com o meu filho dormindo lá. Eu tive um pouco de liberdade aqui para poder gravar esse áudio. Meu espírito precisa estar funcionando aqui agora para que a gente possa receber, para que eu possa receber informações vindas direto do Pai, para traduzir isso pela minha alma em obediência à voz do Espírito Santo e compartilhar isso com vocês aqui. Ok? Então, que assim seja. Vou beber um pouquinho de água, que o ar aqui em Belo Horizonte está muito difícil. Está muito seco. Udriafan, Triacaio, soube de Cantrafá. Emintre, eu sou de Flace, Helve de Cantravaia.
Povo precioso, eu passei muito tempo sem orar em línguas, e eu passei esse tempo sem orar em línguas porque eu acreditava que não era algo de Deus. Eu acreditava que era algo psicológico, era algo emocional. Afinal de contas, eu estava tão desejoso de falar. Quando eu falava, vinha uma acusação dizendo que não era Deus. Então eu passei muito tempo sem falar em línguas, tendo o dom, tendo a qualificação para que eu pudesse exercer isso, e não exerci pelo medo. Eu entendo que uma das estratégias que o diabo sempre levanta para tentar bloquear as pessoas é o medo. O medo de não ser de Deus, o medo dessa não ser a voz de Deus, o medo dessa sensação não ser Deus te conduzindo para fazer alguma coisa, o medo de se equivocar. Afinal de contas, você não é tão santo assim. Como que Deus pode estar falando com você tanto assim? Não é? O medo de não acontecer. E eu entendo que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você entende que o Pai te ama, você não precisa mais ter medo. Na verdade, o seu medo é uma mensagem do seu inconsciente dizendo para você que você ainda não entendeu o amor de Deus. Embora você saiba que Ele te ama, você ainda não acredita nisso no seu ser mais profundo, que Ele te ama, que Ele irá te proteger das frustrações, das decepções. Você ainda não entendeu que você é filho. Você ainda não entendeu que você não vai ser desamparado. O seu medo de faltar algo para o dia de amanhã, na verdade, é um símbolo, é uma mensagem que você acredita que Ele ainda não te ama. Que, embora Deus seja amor, Ele não ama você ao ponto de cuidar de você. Não, Iago, eu sei disso, misericórdia. A sua mente consciente sabe disso, mas essa mensagenzinha soa de pouquinho em pouquinho lá no seu inconsciente. Isso gera em você dúvidas, gera em você receio de ser traumatizado, de se frustrar. E esse é os dias de romper isso, gente. Os dias que homens de revelação vão dar as mãos pro Pai. Vão olhar para Ele, o Pai vai olhar para eles, vai dizer, filho, vamos. Você vai dizer, vamos, Pai. Você não está com medo, não. Eu não estou com medo. Vamos entrar dentro do sobrenatural, descobertas novas. Vamos nos aventurar em todo esse universo amplo, gente. Gente, viajar, você conhece tantas paisagens novas. Se há paisagens novas no campo físico, o que dirá no mundo espiritual? O que dirá o que o Pai pode te conduzir, te mostrar? Meu Deus do céu. Olha, eu tô gravando esse áudio que acabou de passar uma faísca de todo tamanho, reluzente, aqui no escuro, sobre a minha cabeça. Obrigado, Jesus. Obrigado. Então nós vamos lá. Os códigos da oração em línguas. A oração em línguas é uma mensagem que o seu espírito recebe em forma codificada, uma mensagem que ela chega até o seu espírito em uma linguagem espiritual. Não é um idioma como o português, o hebraico, o aramaico, o grego, o inglês. Não. Uma mensagem de cunho espiritual. Entenda algo. Embora você ouça Deus falando contigo em português, é porque a sua alma que foi treinada, ela foi culta através do português, então você interpreta a linguagem espiritual que é dada no seu espírito como o português. Mas de forma original, Deus não fala em português quando Ele fala com você. A sua alma interpreta isso para você em português para que a sua mente possa compreender ou possa expressar isso para as outras pessoas.
A linguagem original do mundo espiritual não é um idioma clássico como nós conhecemos. Quando Deus estava no Éden com Adão, querido Espírito, eu não quero me ofender nem me frustrar comigo mesmo, me ajuda. A linguagem que Deus usava ali não era nenhum idioma, porque até então os idiomas não haviam sido criados. Uma linguagem espiritual. E Adão tinha a capacidade de interpretar aquilo dali da forma mais simples, porque ele estava configurado no seu estado original. Ele pegava aqueles códigos, aquelas frequências e descodificava aquilo dali de forma muito simples, muito abrangente. Você vê que o nome que é dado aos animais de hoje não é o mesmo nome que Adão deu. Os nomes que são dados aos animais de hoje são nomes provenientes do latim. E os nomes que Adão deu não tem nada a ver com o latim. O latim vai ser criado milhares e milhares de anos após Adão sair do Éden. Adão dá um nome espiritual para os seres. Olha que coisa forte. Olha que coisa poderosa. Existe um nome para cada ser vivo hoje na Terra, que é seu nome original dado por um filho, Adão. E esse nome não é o mesmo nome que você chama hoje de cachorro, ou de elefante, ou de rinoceronte. Não se iluda, ok? Então Deus conversava com ele em uma linguagem codificada, uma linguagem de interação, onde os seres espirituais conseguiam discernir e conseguiam interpretar essa linguagem. É basicamente isso. O Espírito de Deus está unificado ao seu Espírito. Ou seja, o dono da onisciência, que é o Espírito Santo, que é a própria onisciência, onipresença e onipotência de Deus. A onisciência quer dizer todas as informações acerca do passado, presente e futuro. Quer dizer saber de todas as coisas. Ou seja, todas as informações estão no Espírito Santo, acerca de tudo. Acerca, inclusive, da molécula do DNA do primeiro dinossauro. De como ela era gerada, de qual era o seu código genético, e seja lá o que for. Desde isso até todos os seres vivos de hoje, até todos os seres vivos que ainda vão nascer, todos os idiomas, todas as culturas, todos os nomes de todos os seres humanos que já pisaram, tudo. O conhecimento de todas as coisas está no Espírito Santo. E o Espírito Santo, olha que coisa linda, está dentro de você, unificado ao seu espírito. Quer dizer que as informações que você precisa não vão vir de fora. Se você espera as informações virem de fora, você está perdendo tempo, porque você tem todas as informações dentro de você. Você só não tem acesso a elas porque você não se relaciona com o Espírito Santo. Tudo está diante de você, ou melhor, está dentro de você. O próprio céus, a própria natureza dos céus, a criação dos céus, a essência dos céus está dentro de você. Você não tem noção do poder bélico que foi investido dentro do homem quando Jesus morre e ressuscita. Ele diz que o Consolador, o Intercessor e o Advogado virá. Jesus está trazendo à tona mais uma vez a revelação do Espírito Santo para esses dias. Gente, é um poder bélico espiritual fora do normal. É muita coisa que foi investido dentro de você. É impossível você entender isso e continuar vivendo uma vida à parte, aquém, espiritualmente dizendo. Ou seja, o poder que eu preciso, já que ele também é a própria onipotência de Deus, ele não vem de fora, não vem algo do céu sobre mim e desce sobre mim, não. Isso acontece dentro, há um destravar dentro de mim. O poder de Deus em sua essência, o poder para ressuscitar todos os mortos do mundo de uma vez só, está dentro de mim.
através do Espírito Santo. Mas por que esse poder não é manifesto? Porque embora você tenha esse poder dentro de você, você não tem a autorização para utilizar ele. E por que eu tenho esse poder e não tenho a autorização para utilizar ele? Simplesmente porque você ainda não está habilitado para usar tamanho potencial bélico. E por que eu não estou habilitado? Porque você não foi treinado no relacionamento. Jesus fez o que fez porque ele estava habilitado a fazer o que ele fez. O relacionamento que ele construiu com Deus durante 33 anos deu para ele a condição de habilitação para que ele pudesse fazer tudo aquilo ali com propriedade. Ou seja, todos os dons espirituais já estão dentro de você. Querido Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Todos os dons espirituais já estão dentro de você. Quando essa verdade chegou dentro de mim, eu falei, peraí, então quer dizer que o dom de língua já está dentro de mim? Ok. Se ele está dentro de mim, o que eu preciso agora? Eu preciso manifestar ele. E se eu tenho medo, os dons são bloqueados de serem manifestos. Eu preciso vencer o medo, preciso quebrar essa trava, ou seja, a visão, a audição espiritual. Entrando aqui agora para o Prophetic Lifestyle um pouquinho, está dentro de você, só precisa ser manifesto. A saúde, porque ele é a saúde. A essência do Espírito Santo é a cura. A cura não vai vir de fora, isso pode te libertar aqui agora. Pai, eu profetizo que esse áudio chegue nos hospitais, nos presídios, chegue aonde que tiver pessoas famintas com fome e sede. O que você precisa já está dentro de você. A cura que você precisa não vai vir de fora, ela já está dentro. Mas agora você precisa simplesmente manifestar ela. Você precisa tomar posse daquilo que já é seu. Esse ano de 2019, a revelação que o Pai tem dado para os filhos, para os homens de relacionamento, para os homens que se movem no profético. E quando eu digo isso, eu não digo só aqui no Brasil, mas eu tenho tido o privilégio de ver isso em todas as partes do mundo. Homens que sem conversar em nada tiveram a mesma revelação, que esse ano é um ano de conquista, de domínio. Nós vamos começar resgatando as coisas que foram conferidas a nós dentro de nós. Nós não vamos só dominar do lado de fora, nós vamos dominar do lado de dentro. Ou seja, aquilo que foi colocado dentro de você, está na hora de você pegar isso e colocar para funcionar. E o destravar na minha vida em relação à oração em línguas aconteceu exatamente assim. Então nós vamos, através do Pai aqui agora, mergulhar em um oceano profundo. Eu peço, Pai, me dê sabedoria, discernimento, para que a gente fale dentro da frequência que Ele quer que a revelação flua e que não haja intervenção nenhuma da minha alma ou intervenção nenhuma dos meus achismos pessoais para interromper aquilo que Ele quer liberar sobre a tua vida nesses dias, nessa hora, nesse exato momento. Se conecte em Deus agora, escutando esse áudio, que nós vamos adentrar não em uma jornada de um tanto de informações, mas nós vamos entrar em uma jornada de revelações que você vai começar a usufruir, inclusive, do mundo espiritual agora, ao seu redor, enquanto você ouve, aonde você estiver. Eu profetizo a realidade do mundo espiritual te envolvendo agora mesmo. Você sente, você percebe, você ouve, você vê, você é tocado pelo mundo dos espíritos, pelo mundo extrafísico, em o nome de Jesus. Orabaia, selfie de Cântria. As informações que você precisa, quando Deus fala contigo, então Ele não fala em português. Esses códigos, quando não são interpretados, sobem pela sua alma, eles chegam no seu espírito, sobem pela sua alma e não são interpretados pela sua alma. Eles sobem e saem pela sua boca em formato de uma linguagem. Você sai balbuciando palavras que nós chamamos de línguas estranhas. Ok? Você fala algo, mas não tem a descodificação daquilo que você está dizendo. Por isso que Paulo fala que quando nós estamos dizendo algo em línguas estranhas, a nossa mente fica infrutífera. Porque você não tem
como descodificar aquilo que você está falando. Ou até então não tinha, mas existem outros dons, outras ferramentas que vão aprimorando esse dom. Nós precisamos de um espírito profético sobre nós nesses dias, e Isaías, ou melhor, Apocalipse 19:10, quando João vai adorar aquele anjo, o anjo fala para João: João, não faça isso, eu sou teu conservo e sou servo de todos aqueles que dão testemunho de Jesus Cristo, e o testemunho de Jesus Cristo é esse, o espírito da profecia, o espírito profético. E quando eu digo espírito profético, eu não digo esse espírito profético limitado dentro de uma realidade profética. Digo o próprio Espírito Santo se movendo através da profecia. E quando eu digo a profecia, não digo a profecia no contexto que as pessoas enxergam a profecia como alguém que usa de uma voz profética para liberar informações sobrenaturais para outras pessoas. Não, eu digo espírito profético, digo o espírito da tradução, o espírito da interpretação da voz de Deus e desses dias. Nós precisamos dessa essência dentro de nós para aprimorar todos os dons. Paulo disse que se fosse para a gente buscar um dom, para a gente buscar em primeiro lugar os dons de profetizar. Os dons proféticos, eles são para aprimorar o seu relacionamento com Deus. Eu entendi que para um filho não tem diferença da voz profética e da voz do relacionamento. Eu acreditei nessa verdade durante muito tempo e por isso eu me limitei. Hoje eu entendo que a mesma voz que comunica comigo durante o meu dia, quando eu acordo, quando eu preciso de tomar alguma decisão, é a mesma voz que vai falar comigo quando eu vou liberar alguma palavra profética sobre alguma pessoa ou até mesmo sobre mim mesmo. Então eu preciso desse espírito para descodificar. Eu preciso fluir em uma vertente profética para descodificar esses códigos que saem através da minha boca na oração em línguas. Isso eu estou falando do dom da interpretação das línguas estranhas, que é extremamente necessário quando se diz respeito a alguém que quer viver algo um pouco mais tangível com Deus. Então nós vamos entender aqui algumas plataformas da oração em línguas e como você pode administrar isso de uma forma melhor. Você recebe esses códigos, você fala eles, e quando você fala eles com o dom da interpretação das línguas, que é um dom também que se desenvolve no seu relacionamento cotidiano, diário, aprendendo a ouvir a voz de Deus, aprendendo a traduzir Deus e a interpretar Deus. Ok? Oravá e o sor kafá. Você fala as línguas e você tem a capacidade de traduzir essas línguas. Ou seja, você está falando e você está traduzindo. Agora a sua mente, que estava infrutífera, começa a produzir fruto. Ouça só, eu passo por essa experiência constantemente. Eu falo algo em línguas, urabaço, helve, de cântria, de calabracelve, de cai. E quando eu falo isso em línguas, eu escuto, eu traduzo essas línguas e eu escuto o que o Pai está falando comigo mesmo através da minha própria boca. Ou seja, às vezes quando eu quero ouvir aquilo que o Pai tem para falar comigo, eu pego esses códigos, deixo eles subirem, falo eles, balbucio eles através da minha boca, porque a mensagem, ou seja, o idioma, a linguística que Deus fala no meu espírito não é português. E quando eu não tenho a condição de traduzir isso de forma instantânea através da minha alma, eu falo isso em línguas, as línguas saem, eu pego as línguas que saíram, que eu mesmo escutei elas, e traduzo elas mais uma vez. Orabantre, afai, a selve de cantre, afá. Eu escuto o Pai falando comigo, me dando direções específicas sobre a minha vida, ou sobre a vida de alguma pessoa, sobre alguma decisão que eu preciso tomar. Como que isso acontece? Endriafal, a selve de cantriafai, a sé. As línguas estranhas são nada mais, nada menos do que frequências e ondulações da linguagem de Deus, que é informação.
A forma que Deus fala é através de informações. Ele coloca essas informações dentro do seu espírito. Ele fala com você através dessas informações. Essas informações, elas chegam em uma linguagem espiritual. E essa linguagem espiritual é fácil de entender ela através de frequência. É como se fosse um rádio, são ondas sonoras que são interpretadas através da frequência e do padrão de frequências dessas ondas sonoras. Você tem basicamente uma coisa para a gente colocar de forma exemplificada aqui. Você sabe se ele está falando sobre você, ou você sabe se ele está falando sobre outra pessoa, porque a frequência desse padrão muda, ou o padrão dessa frequência muda. Você sabe quando a sua oração em línguas é uma oração intercessória, porque aquela frequência, ou seja, a forma que você está falando as línguas estranhas, é uma forma de oração intercessória. Então é uma frequência intercessória. Ou seja, quando você está em batalha espiritual, as suas línguas estranhas mudam, porque agora os códigos que estão chegando no seu espírito chegam debaixo de outro padrão de frequência. Então você agora fala de forma diferente. Quando você vai profetizar, Orabaço, Helvid, Candrasai, você Nibia, Sayuté, você recebe outro tipo de frequência e você fala de forma diferenciada. Ou seja, você muda a forma que você está falando de acordo com o propósito daquela oração em línguas. Entendeu isso? Então você precisa começar a se treinar para saber. Quando eu estou falando em línguas, eu estou falando para quê? Preste bastante atenção. Alguém disse para você, alguém te ensinou que se você passar 24 horas orando por dia, orando em línguas, você vai ser ungido por Deus. Isso não é uma verdade, ou melhor, isso é uma meia verdade. E quem praticou isso e viveu algo em Deus de verdade, não entendeu só essa verdade, entendeu outras verdades que complementam essa. E se você pega só essa verdade, sem compreender o outro contexto da história, você vai fazer isso e vai se frustrar. Você vai ver meia dúzia de resultados, mas nada relevante para esses dias. De forma que você seja levantado para ser um referencial da glória de Deus para esse tempo. Então você precisa abrir a sua mente para entender o que se passa. Por quê? Você vai começar a entender que a frequência das línguas estranhas que estão chamando conexão, unção, ou seja, conexão entre eu e o Pai, é diferente da frequência de oração em línguas sobre... Obrigado, Jesus. É diferente da oração em línguas para batalha espiritual. Orabraço, Helvid, Candrasai. Então você precisa começar, quando você estiver orando, a você intencionar no seu interior qual frequência você quer e qual frequência você está captando, para que você tenha uma noção de o que aquela oração em línguas está produzindo. Obrigado, querido Jesus, pela tua unção. Ai, me perdoe, gente. Entenderam isso? Arabaço, Helvid, Cantra, vai a sé. Querido Espírito Santo, eu te dou louvor por essa unção maravilhosa. Eu te dou louvor pelos teus filhos que estão escutando esse áudio no nome precioso de Jesus. Então vamos aqui. Arabandro foi que se afá. Entre o senhor que eu te ouvider que afá. Eu queria entrar na questão da base da oração em línguas, porque a oração em línguas se divide em um leque: a língua dos homens, a língua dos anjos
e a língua em mistério, que a gente fala. Ou seja, ela abre em 3 leques: a língua dos homens, a língua dos anjos e o mistério. A oração em línguas e o dom de línguas estranhas não se abrange somente em falar em mistério. Se abrange em falar na linguagem angelical e se envolve também em falar na linguagem dos homens. Em Atos 2, por exemplo, eles não falaram línguas estranhas em mistério. Eles falaram línguas dos homens. Eles começaram a falar em outros idiomas sem nunca terem estudado aquele idioma. Então nós temos essas 3 ramificações aqui, ok? A base de tudo é isso daqui. Quando Jesus disse que falarão novas línguas, Jesus estava falando que falarão novas línguas de homens, falarão novas línguas de anjos e falarão novas línguas em mistérios. Ou seja, é preciso explorar tudo isso. Urabá, cantro, foi a sévia de cantrafá. É necessário e é preciso explorar tudo isso daqui, tá bom? Para que a gente entenda. A base é essa daqui. Mas aonde que nós vamos chegar? O objetivo desse áudio aqui, e que o pai está me levando aqui, é para a gente chegar no contexto original. Porque a sua forma de dialogar determina a sua compreensão. Ok? A sua linguagem idiomática determina a sua compreensão. E a sua compreensão determina o seu relacionamento. O seu relacionamento determina a sua concordância. E a sua concordância com esse alguém que você está se relacionando determina onde você vai chegar. Sem concordância a gente não chega em lugar nenhum. Então, o padrão idiomático que foi utilizado no Éden com o homem no seu estado original é um padrão espiritual. É um padrão que não é da terra. O padrão de linguagem ali é um padrão que a concordância era muito forte. A interpretação, a tradução era literal e era muito preciosa. Mas Iago, eu leio lá no Gênesis, gente, Moisés está aí escrevendo o Gênesis depois de muito tempo. Na verdade, ele está trazendo mais ou menos uma pincelada do que de fato aconteceu em mistério no Gênesis, porque Moisés nem estava lá para contemplar aquilo tudo. Ele recebeu revelações acerca dos céus. E na época que Moisés fala isso, Moisés, que ele falava 70 idiomas, Moisés vai escrever isso em hebraico, mas não quer dizer que Adão falou aquilo com Deus e Deus falou aquilo com Adão em hebraico. Quer dizer que a linguagem ali no seu contexto original é uma linguagem que não pode ser traduzida a não ser por homens espirituais. E quando Adão quebra o seu vínculo de relacionamento, quando ele decide viver a sua independência e não se relacionar mais com Deus, ele vai começar agora a disseminar, vai começar a criar outro idioma. E o idioma que vai ser criado ali de forma natural, porque ele perde o contato com o Criador, embora não fosse o contato total, ele perdeu o contato parcial na sua essência com o seu Pai, com o soberano, o eterno. A base da língua humana que vai ser criada a partir de Adão após a sua queda ainda é uma base espiritual. O português, ele não foi criado do nada. O português tem uma base idiomática. Outro idioma gerou o português. Ou seja, os idiomas e as linguagens são originados através de uma língua, que é a sua base. E toda língua foi originada através de uma língua matriz. Essa língua matriz foi a língua que foi criada através de Adão e a sua descendência, a sua prole, naquele período que eles estão ainda no período pré-histórico bíblico, que foi uma língua universal, foi uma língua mundial. As nações da terra ainda não estavam 100% habitadas, mas todos falavam aquela língua. E aquela língua ainda surgia
o efeito poderoso edêmico dela. Por a sua base ainda estar bem recente, pela sua nata espiritual ainda está bem recente, a sua essência linguística ainda está bem recente do relacionamento que o homem tinha com Deus. Os homens conversavam com os outros homens e eles se concordavam em tudo. A forma de se expressar era uma forma tão tangível, tão poderosa, que os relacionamentos se desenvolveram muito forte. Os homens começaram a um conversar com o outro, eles sempre estavam se entendendo, por causa ainda estavam naquele frescor da língua materna que o pai conversava com Adão, que é a língua original, uma língua espiritual. Aquele código ainda está recente na humanidade. Então, em Gênesis 11, nós vemos que essa ferramenta de união, de compreensão, essa ferramenta de concordância através da linguagem, ela cai nas mãos de pessoas que não são tão bem intencionadas. E foi aí que se desenrola a história da Torre de Babel. A Torre de Babel, o próprio pai teve que intervir ali exatamente por causa da frequência de linguagem que aquele povo estava utilizando. No verso 1 do capítulo 11 de Gênesis, Sefer Bereshit, diz assim: era toda a terra de uma mesma língua e da mesma fala. Ou seja, os homens falavam a mesma língua, e quando diz a mesma fala, eles tinham o mesmo propósito. Eles queriam a mesma coisa. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Quando aqui diz que eles falavam uns aos outros, a referência que nós temos disso é Isaías 6, quando os serafins eles dizem santo, eles clamam uns aos outros dizendo Kadosh, Kadosh, Adonai Tsavaot, Meloholo Kairet Kuvod, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles clamam uns aos outros. Isso fala da concordância que há entre os seres celestiais. Você vê que aqui na terra eles estão dizendo uns aos outros. Eles estão repetindo uma concordância que acontece entre os anjos aqui na terra. Os anjos falam uns aos outros, eles falam a mesma língua, eles dizem as mesmas coisas uns aos outros. Um serafim está de frente pro outro, um diz santo, e o outro instantaneamente, ou seja, na mesma hora diz santo. E o outro diz santo, e o outro diz na mesma hora santo. Outro diz santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles repetem a mesma fala na mesma hora, numa unidade, numa concordância fora do normal. Isso acontecia no céu, por isso que o céu é um lugar poderoso, porque o céu é um lugar de unidade, o céu é um lugar de concordância. Isso tudo acontece pelo código de linguagem deles. Urabacantriafal, a selva de Cantriafá. Agora, os homens aqui na terra estão usando esse mesmo padrão de frequência para que eles construam as coisas para o seu bel prazer. Então, por isso, o pai teve que intervir na Torre de Babel e confundir a língua deles, porque se eles continuassem unidos na sua forma de falar assim, eles não poderiam ser destruídos, porque todo reino que não se divide, ele é vencedor. Agora, o reino que se divide, ele não subsiste, ele é quebrado. A igreja brasileira e a igreja do mundo hoje, em termos denominacionais, ela não flui, não tem poder, não muda o mundo e não muda a nação exatamente porque não falam a mesma linguagem. Ouviram isso? Os céus, todos os anjos falam a mesma linguagem. Você vai ver nos céus eles cantando a mesma música, na mesma hora, sem regente de coral, sem regente de
corinho, sem nada, sem nunca terem ensaiado. Eles na mesma hora, debaixo da mesma inspiração profética, começam a cantar a mesma música, no mesmo tom, no mesmo timbre de voz, o mesmo refrão, a mesma letra, sem ninguém nunca ter ensaiado. Isso é uma concordância celestial. Quando você chegar no céu, você vai cantar uma música sem nunca ter aprendido ela. E quando você vê alguém do seu lado, vai cantar a mesma música, bendizendo ao nome do Senhor. Algum cântico espiritual. Isso é concordância, isso é falar a mesma língua. Ou seja, o céu é um lugar poderoso exatamente por causa disso. O dia que alguém nos céus começou a querer falar uma língua diferente, começou a querer discordar, esse alguém teve que ser retirado. Ouviram isso? Ou seja, a oração em línguas, o código original da fala do homem com o Pai, ela vem para restaurar a unidade entre o homem e Deus. E a unidade entre o homem e outros homens. Quando eu falo em línguas aqui, e alguém que está no sertão, alguém que está no Paquistão, no deserto, escondido, com medo de morrer pela perseguição, de noite ele fala as línguas estranhas dele ali. Se ele está na mesma frequência que eu me conecto nele aqui quando eu falo as mesmas línguas, e assim é feita uma conexão interdimensional entre pessoas espalhadas por todos os cantos da Terra. E essa conexão acontece como se fossem fios que saem daqui e vão na China, e o fio que sai da China vai para Etiópia, e por assim subconsequentemente é feito um fio de conexão entre pessoas que estão na mesma frequência. Orabaia, Sélvia de Cântria, Faiacé. Por exemplo, essa língua estranha que eu falo aqui, agora mesmo, se alguém estiver na mesma frequência que eu, ele é conectado na mesma frequência do que eu estou recebendo dos códigos de Deus aqui. Isso é igreja, isso é unidade, isso é uma forma linguística de comunicação super, hiper, mega moderna. E é assim que a igreja primitiva se comunicava, gente, de forma espiritual. Coisa que a gente talvez não vai poder falar aqui ainda. Mas existe uma forma de comunicação espiritual através das línguas estranhas. Urabaço, Helvi de Cantriafá. Ok, vamos lá. E disseram, está... verso de número 5. Olha o que diz. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, eis que o povo é um. Olha o que Deus disse. E disse, eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, eles são um, estão falando a mesma língua, ou seja, o que eles quiserem fazer vai acontecer. Não haverá restrição para eles. Por isso, desçamo-nos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso foi chamada Babel. Ou seja, aqui se fundou a Babilônia, porque o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Dali o Senhor os espalhou sobre a face da terra. Então Deus desce ali e o próprio Pai, ele começa a pluralizar a sua linguagem para que um comece a quebrar a concordância de unidade com o outro. Porque senão a estrutura babilônica nunca poderia ser derrubada. Porque os homens eram um e falavam a mesma língua. Você entende que esse princípio é o mesmo princípio que Jesus veio restaurar? Ele disse para os seus discípulos, eu e o Pai somos um. Ou seja, se há unidade, não há restrição. Vou falar mais uma vez. Se há unidade, não há restrição. Tudo que você intentar fazer vai dar certo. Então, o código das línguas estranhas veio primeiramente para restaurar a unidade.
Aqui ele vai espalhar os homens e vai confundir as línguas e vai criar as nações. Os homens que estavam unidos, unificados em uma só cidade, agora vão se espalhar. E vão se espalhar e cada um para o seu canto, e cada um no seu canto começou a desenvolver a sua própria forma de linguagem. Em Atos capítulo 2, a igreja é uma. Estão todos no mesmo lugar, orando pelo mesmo propósito. E de repente veio um vento do céu, como som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Agora Deus vai devolver as línguas e as nações de toda a terra que estavam ali em Jerusalém, por volta de 2 milhões de pessoas reunidas no mesmo lugar. Olha só, as nações que foram espalhadas em Gênesis 11 agora estão reunidas em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vai usar o código de linguagem para que ele fale a mesma mensagem para todas as nações da terra, cada uma na sua mesma linguagem. Ele unificou. Ou seja, o código das línguas estranhas vem exatamente para que não seja feito mais grupos, para que os grupos cessem e que todos se tornem um só. Orabacântra, faia selva de contrafá. Ou seja, a oração em línguas estranhas debaixo de desunião, debaixo de discordância, seja lá com quem for, você está quebrando o seu verdadeiro efeito, o seu verdadeiro sentido. Entenderam isso? Se você quer restaurar a unidade entre você e Deus e quer restaurar a unidade entre a sua casa, ou seja lá quem for, entre a própria igreja, a oração em línguas é o código binário, lendário, matriarcal de Deus, de forma linguística, para que os homens possam conversar, para que os homens possam interagir no mesmo código espiritual. E por isso nós precisamos do espírito profético nesses dias, para que a gente entenda, e discirna a frequência de cada um dos propósitos dessas línguas. Entre o sub de cantra faiacé, arabaio, souque de clavacévia de cantrafá. Ou seja, a oração em línguas estranhas veio para restaurar sua unidade com o Pai. Urabacé. Então quer dizer, que se eu ficar orando em línguas, eu e o Pai vamos ser um? Não. Isso não é um atalho. É uma ferramenta que vai te ajudar no seu relacionamento. A oração em línguas não substitui o relacionamento. A oração em línguas é uma ferramenta para o relacionamento ser aprimorado. Alguém está aqui ainda? Obrigado, Jesus. Urabá, selve de cantrafá. Elias, siamia. Entre a faia, selva de clama, selva de cai. Urabá, sub de cantra, faia, sé. A oração em línguas te alinha para que você entre na frequência espiritual. Se você está desalinhado, ela vai meio que te forçar a você entender a frequência espiritual daquele momento e posicionar o seu interior a receber para interagir com essa frequência. Aleluia. Eu estou tendo dificuldade de expressar, como sempre, né? Mas eu peço perdão para vocês. Espero que tenha dado para dar uma clareza aqui. É provável que nós vamos fazer mais áudios sobre oração em língua, sobre outros códigos de frequência. E obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então, esse vídeo aqui é mais um vídeo da série Frequência Vibracional. E o que o Pai nos der aqui, nós devemos gravar para que seja edificante para todos vocês. Em o nome de Jesus. Ok, povo lindo? O Pai abençoe vocês grandemente. Leiam a descrição. Tem algumas agendas aqui. Que o Espírito Santo abrace vocês maravilhosamente no nome de Jesus.